Marcos, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95, bom dia Geraldinho, toda a equipe do Sistema Rural, e estou à disposição para a gente esclarecer as dúvidas sobre o Hospital do Seridó. Qual é a referência hoje do hospital? Quando a gente fala em Hospital do Seridó, qual é a referência hoje? Hoje a referência do Hospital do Seridó, de urgência pediátrica, é do município de Caicó, né? É bom a gente lembrar isso, que apesar da secretária Evaneide e do prefeito Tadeu terem aberto na reunião da CI há mais ou menos uns 90 dias, eu creio que até mais, a pactuação da urgência pediátrica para os outros municípios, alguns secretários ou quase todos não desejaram ainda ou não mandaram ofício ainda para essa pactuação. Então, por enquanto, a urgência pediátrica, a porta é só para Caicó, né? Mas apesar disso, nós temos pactuações com Caicó e mais 11 municípios para parto, né? Para a mulher no momento do parto, seja ele parto normal ou cesariano, e para internação pediátrica, né? Então, quando a criança ela precisa ficar internada de fato, essas internações que são, a gente chama do pediatra interno, né? Porque nós temos 2 pediatras hoje em dia de plantão 24 horas no hospital, um na porta de urgência e um lá dentro. Aí esse serviço é pactuado. Além disso, nós temos o serviço de cirurgia eletiva, que voltou em agosto de 2021 e funciona de segunda a sexta. Nós temos cirurgiões atendendo no Hospital de Seridó, e temos também o serviço de cardiologia, né, que é o serviço ambulatorial de cardiologia. Estamos expandindo alguns serviços de saúde da mulher, mas isso a gente só vai conseguir definir bem, né, com a chegada da policlínica, porque a gente vai dividir o que for saúde da mulher para ficar no Hospital de Seridó. Então, hoje o hospital ele continua, na sua opinião, cumprindo essa finalidade de ser a principal referência para toda a nossa região de a saúde materno-infantil? Sim, com certeza, com certeza. Como é que está a questão? O que é que melhorou nos últimos anos do Hospital do Seridó? Marcos, como questão de melhoria nos últimos anos, é inevitável a gente citar a chegada da urgência pediátrica, né? A urgência pediátrica, ela nasceu em meio à pandemia pelo Covid-19, há mais ou menos 2 anos, né? Inclusive, ela foi inaugurada com recurso da Covid-19, porém, ela continuou, mesmo sem recurso de Covid, e continua, graças a Deus, até hoje, né? E fora isso, a gente teve reabertura do banco de leite, a gente teve instituição de ambulatório de ginecologia. Recentemente nós inauguramos o ambulatório de mastologia para a saúde da mulher, né? E toda essa parte de cardiologia, nós temos hoje no Hospital do Seridó 12 leitos de cardiologia, né? Que é o paciente quando ele chega na porta do regional infartado e que vai precisar ficar internado esperando um cateterismo ou esperando até uma cirurgia cardíaca, ele é regulado por esses leitos de cardiologia, onde nós temos Dr. Nicésio, um cardiologista, além dos demais médicos e equipe de enfermagem, diariamente na assistência a esse paciente e na retaguarda com a realização de exames de ecocardiograma, de eletrocardiograma e o teste de esteira, né? Tudo isso pelo SUS e tudo isso gerido pelo município de Caicó. A gente teve recentemente no hospital, e já por várias vezes, né? E percebemos lá a presença de muitos pais, de muitas crianças na urgência daquela casa de saúde, né? E a presença de apenas um pediatra. Isso levantou essa questão. Por que não 2 pediatras? É difícil para o hospital, por exemplo, ou não há necessidade, de repente, na opinião de vocês, de ter mais um reforço de pediatra na urgência? Vamos lá. Sobre a urgência pediátrica, né, eu tomei o cuidado de trazer alguns dados para a gente falar aqui, para a gente entender o que está acontecendo com a urgência pediátrica nas últimas semanas, né? É uma realidade não só de Caicó, quem acompanha o noticiário, inclusive regional, viu que em Natal teve clínica privada que fechou a porta de urgência pediátrica por 3 horas, por 4 horas, inclusive com 2 pediatras na porta. Por quê? Nós estamos enfrentando mais uma doença sazonal em crianças, né? Que é aquele surto de dengue, aquele surto de gripe, aquele surto de diarreia, né? Isso eu tomei o cuidado de falar com todos os pediatras que passam pela urgência do Hospital de Seridó. E hoje a urgência do Hospital de Seridó, né? Ela foi infelizmente transformada em um atendimento muitas vezes de ambulatório, né? Nós temos implantado na urgência hoje o acolhimento com classificação de risco, e aí eu quero até falar mais sobre isso aqui, né, no seu programa, mas dizer que só no mês de março, né, no mês que passou, a urgência pediátrica teve 2.123 atendimentos. Desses 2.123 atendimentos, no mês inteiro nós tivemos 6 urgências.
6 atendimentos classificados como vermelhos, que de fato são os atendimentos que é para estar na urgência pediátrica do Hospital do Seridó. Todos os 2.117 restantes foram classificados como azuis e verdes, atendimentos que podiam estar na atenção básica. A atenção básica é essa que o município de Caicó, enquanto Secretaria de Saúde, através de Evaneide, de Fabinho, de Jardim e de toda a equipe, tem tomado cuidado para não deixar médico faltando nas unidades. Então, hoje nós temos médico atendendo em todas as unidades pelo menos 3 vezes na semana. Então, esses serviços que devem desaguar na unidade de saúde estão chegando para a gente na urgência pediátrica. E isso é quem faz a superlotação acontecer. Agora, por que é que se as UBSs estão funcionando, como você mesmo disse, por que é que as pessoas preferem procurar o Hospital do Seridó e na UBS? Vou lhe dizer agora, porque para o pai de família, a mãe de família que está nos ouvindo agora, e aí eu não estou criticando isso, eu entendo, e já tenho aqui também algo para anunciar como solução que nós pensamos enquanto gestão, mas para o pai e a mãe de família é muito cômodo saber que tem um pediatra no município pelo SUS, e é um direito do cidadão, e levar o seu filho ao invés de levar para o clínico geral na unidade de saúde. Né? Então, se o meu filho está doente, que muitas vezes não é doente, Marcos, a gente pega atendimento e aí a gente tem as fichas para comprovar de mães que levaram seu filho para o atendimento. Por quê? Não, porque essa noite ele passou a noite choramingando. Não, porque já são 12:00 e ele ainda não quis comer até agora. Não, porque meu filho vai completar 1 ano e ainda não fala nem anda. E o filho da vizinha já faz isso. Isso não é caso de urgência pediátrica. Isso é atendimento ambulatorial. E aí isso faz com que os demais atendimentos que realmente necessitem estar ali, como uma desidratação, como uma asma severa, como uma criança com convulsão, muitas vezes elas cheguem no hospital, vejam aquela fila daquele tamanho, né, e realmente se sintam acuadas. Agora, outra coisa que eu quero dizer é que, apesar da gente ter relatos, e aí eu escutei todos esses relatos, né, na internet, em rádio, de atraso em atendimento, a gente até hoje nunca teve um relato de uma mãe ou um pai que voltou sem atendimento para casa. Porque é um lema do Hospital do Seridó a gente não voltar ninguém sem atendimento. Então, esse atendimento pode ter demorado, de fato, mas ele demorou diante da necessidade da criança. Se uma criança chega lá, vítima de queda, está com dor, está com episódio de vômito, desidratação, e for classificada amarela ou vermelha, inclusive ela vai passar na frente das outras crianças. Né, que estão lá só para apresentar o exame, que estão lá com uma dermatite que poderia ter sido resolvida no posto de saúde. E é essa cultura que a gente precisa trabalhar no município de Caicó. As pessoas entenderem a função de cada instrumento da Secretaria de Saúde, da Unidade de Saúde, do hospital, e a gente conseguir fazer esse fluxo funcionar. Mas vamos lá, se colocando aqui no lugar de um pai e de uma mãe. A criança, primeiro que ela não escolhe hora para adoecer. A gente sabe que as UBS, se eu estiver equivocado, você pode me corrigir, mas a gente sabe que as UBS elas não funcionam o dia todo, né? E se você fizer, por exemplo, um levantamento no Hospital do Seridó, na urgência, talvez você tenha essa resposta, por exemplo, quais são os horários que as pessoas mais procuram aquela urgência? Tarde, noite, que talvez sejam os horários que as UBS não estejam funcionando. Então, não é tão simples assim, por exemplo, dizer, talvez isso seja porque as pessoas preferem procurar o hospital do que as UBS, né? Não teria que passar também por um processo de sincronia das UBS com o hospital também? Não, mas vamos lá. A gente não pode, de forma alguma aqui, né, descaracterizar o serviço de um hospital. O hospital é atendimento terciário, atendimento de média complexidade. A criança ela só deve ir para o hospital realmente quando ela estiver precisando. Eu entendo os horários da UBS, inclusive nós estamos trabalhando para conseguir abrir algumas UBS no atendimento noturno, né, no horário do trabalhador, como queiram chamar. Essa é uma das metas da Secretaria de Saúde. Mas o que eu estou colocando em questão é que muitas vezes o atendimento da urgência pediátrica ele não tem pico depois de 6 horas da noite. Que é o que teoricamente você estaria me dizendo, que é quando os pais chegam em casa, a criança está doente e leva para a urgência pediátrica. Mas qual é o pico lá no hospital? O pico no hospital é de 8 horas da manhã. 8 horas da manhã a urgência pediátrica, a UBS está aberta. E eu tenho um relatório, todas as referências que a gente recebe de bairros, são bairros que, inclusive, o maior indicador, que é o bairro Paraíba, tem 2 médicos atendendo todo dia, que são então, 2 unidades de saúde. Usar essa palavra falha é chato, mas o que está falhando nessa história, então? É o que eu estou lhe dizendo, é a cultura popular que entende que... Eu só confio no hospital.
Como é? O povo só confia em hospital. Não é que só confia em hospital, o povo só confia em pediatra, é o que eu estou lhe dizendo. Se eu estou com meu filho doente... No caso, o pai da criança. Se eu estou com meu filho doente e eu sei que tem 2 médicos clínicos geral aqui, que atendem o geralzão no posto de saúde, mas ali no Hospital de Seridó tem um pediatra na porta, eu vou para o pediatra. É isso que eu estou lhe dizendo. E é isso que a gente está lutando para trabalhar, para entender, para as pessoas entenderem que o Hospital de Seridó, ele de forma alguma vai deixar de ter urgência pediátrica. Se você tem um casa de saúde. A gente tem a urgência pediátrica instalada e a gente tem, com certeza, o planejamento de ampliar os atendimentos de urgência pediátrica. Agora que a colocação de outro médico não é a solução para o que está acontecendo hoje na urgência pediátrica. O que a gente precisa fazer é caracterizar a urgência pediátrica para entender que os atendimentos lá são de urgência e emergência, e o que o município de Caicó vai fazer. E agora eu quero agradecer de pronto aqui a sensibilidade da prefeitura, na pessoa do prefeito Tadeu, que inclusive é médico, e vem mostrando uma preocupação muito grande com isso, da secretária Evaneide, que me deram um aval para eu sentar com os pediatras do Hospital de Seridó, e eu já fiz isso com a doutora Jane semana passada, e a gente instituir um ambulatório de pediatria no município de Caicó, para a gente desaguar essa demanda que está chegando no Hospital de Seridó. Né? Então, no próprio hospital, em horários diversos durante a semana, não vai funcionar na localidade da urgência pediátrica, vai funcionar em uma terceira recepção. Então, isso eu quero dizer que a partir de maio, né, a gente vai estar instituindo esse ambulatório de pediatria no município de Caicó. Né? E como é que vai funcionar esse ambulatório? A criança não pode perder o vínculo com a sua UBS. Então, a mãe vai precisar levar a criança na UBS, até porque as mães que estão me ouvindo agora e sabem que quem tem filho menor de 1 ano de idade, até 1 ano e 6 meses, ela precisa fazer aquela consulta mensal, a consulta de C&D. Marcos, a gente pega criança na urgência pediátrica, que a mãe diz, não é porque eu não gosto do atendimento da enfermeira e do médico da minha unidade de saúde, então eu venho para aqui. Isso não pode acontecer. Acontece. A gente não pode penalizar a fila da urgência pediátrica por causa de um capricho de uma mãe que não gosta de um atendimento. Né? E aí, a partir de maio, a gente vai ter esse atendimento de ambulatório no município de Caicó, onde as crianças vão vir reguladas, né? Como funciona todo ambulatório no município, via regulação. Nós vamos ter semanalmente 60 crianças atendidas, 60 crianças reguladas e atendidas, para dar continuidade a seus tratamentos que precisam de uma avaliação pediátrica. É uma asma, né, que uma criança está em crise e não soluciona só em um único atendimento, né? É uma anemia severa, que uma criança está com anemia e não funciona e não consegue tratar em um único atendimento, então precisa da primeira consulta, de exame, de retorno, do segundo retorno. Então isso é um ambulatório e é isso que o município de Caicó está se propondo a fazer. A solução não é colocar outro médico na urgência, a solução é de fazer a gente abrir um ambulatório de pediatria e a gente ter para onde desaguar essa demanda que está esbarrando na urgência pediátrica. Entendi. Então, o ambulatório ele vem justamente com essa missão de filtrar bem mais ainda os casos de urgência. Não, os casos de ambulatório. Os casos de urgência, eles vão continuar atendendo no Hospital de Seridó. Então, queda, criança desidratada. Então, se eu tenho um quadro de uma criança que, meio-dia de hoje, começou com diarreia e vômito, já teve mais de 3 episódios de diarreia, mais de 3 episódios de vômito, essa criança, ela se encaixa na urgência pediátrica, porque ela está bem pertinho de ter uma desidratação. É isso que a gente tem que começar a trabalhar. Não é fácil, porque a urgência pediátrica ela foi implantada em Caicó e esse trabalho era para ter sido feito antes da implantação, das pessoas virem para o rádio, das pessoas irem para os dispositivos de imprensa e explicar como ia funcionar o trabalho da urgência pediátrica, e agora que já está com a corda esticada, é difícil da gente organizar. Vocês estão pagando um preço bom por um serviço que está dando certo. Porque exatamente. Qual é o pai ou a mãe que, por exemplo, sabe que se chega numa UBS, a gente tem, com todo respeito aqui ao trabalho das UBS, a gente sabe que hoje muitas UBS trabalham com fichas limitadas, é um acesso difícil, é difícil você ter um acesso, por exemplo, às vezes chegar no horário mais tarde pegar uma ficha. Se você tem uma porta aberta, abertíssima, escancarada, no Hospital de Seridó, com pediatra de plantão, atendendo todos os casos, você vai para o Hospital de Seridó. Exatamente. Você não conta nem conversa, gente. Exatamente. Você vai para a primeira porta que está aberta, que é o Hospital de Seridó.
né? Exatamente. Você acha que o ambulatório vai resolver isso? Vamos resolver isso com o ambulatório, né? É uma coisa que você citou e nós temos a consciência que nós precisamos estreitar os laços com os atendimentos da UBS, né? Então, por exemplo, e dizer, Marcos, que nesses primeiros 90 dias que nós estamos implantando o ambulatório, que a partir de agora nós vamos implantar o novo protocolo de Manchester de classificação de risco, o Hospital de Seridó vai continuar sem voltar ninguém. Então, ninguém, apesar de a gente estar implantando outro serviço, vai voltar. Agora, a criança que não tiver perfil, ela vai começar a ser regulada. Então, a mãe que chegou de 5 horas da tarde, de 3 horas da tarde, quando a UBS ainda está aberta, para apresentar um hemograma do seu filho, que poderia ter sido resolvido na UBS, a enfermeira da urgência pediátrica, ela vai pegar o telefone, vai ligar para a enfermeira, e isso já é um fluxo que a gente está montando, e a mãe vai sair do Hospital de Seridó com a consulta marcada para ir na sua unidade de saúde. Aí, os casos que forem de ambulatório, é como eu já disse aqui, é uma anemia que não se resolve, é uma crise de asma que não se resolve, é uma dificuldade no desenvolvimento cognitivo da criança, isso aí tudo vai ser encaminhado para o ambulatório de pediatria do município, né? Hoje nós temos quantos médicos pediatras no Hospital do Seridó? Hoje nós temos 5 médicos pediatras, na escala interna, que é a escala de sala de parto. São médicos do e Estado, centro cirúrgico do Estado, que são cedidos ao município de Caicó, né? E na escala da urgência pediátrica, nós temos 4 médicos pediatras, doutora Jane, doutor Evilásio, doutora Isabelle e doutor Afonso Gaioso. Então hoje não falta médico pediatra no hospital? Não falta médico. E nas UBS, nós temos algum pediatra disponível? Doutor Evilásio, agora eu não sei o bairro que ele atende. Então agora, há uma carência de pediatra nas UBS, então. É porque na UBS não é obrigado a ser pediatra, tem que ser clínico geral, né? Ouvindo pergunta seguinte, quais são os pediatras que atendem pelo SUS? Né? Certamente deve ser na UBS. Na UBS não tem. Né? Agora, se ela está perguntando qual vai ser o pediatra no SUS no ambulatório, é a doutora Jane quem vai coordenar o ambulatório de pediatria do município. Eu não queria tocar nesse assunto, mas eu já me deparei com algumas situações lá de pais e mães que escolhem pediatras. Hoje, quem está no plantão hoje é fulano de tal, hoje eu vou. Quem está no plantão hoje, essa que não, hoje eu não vou. E é isso, Marcos. O que é que vocês fazem para tentar convencer eu quero até esclarecer aqui, porque muitas vezes a gente é até taxado como besta, mas eu, enquanto diretor, já ordenei na recepção de o pai ou a mãe que liga perguntando para saber quem é o pediatra, a gente não responde. Porque se o seu filho está doente, a resposta que a gente dá pode vir que a equipe está completa. Médico, pediatra, enfermeiro e todos são capacitados. Todos são capacitados. Né? Então, a gente não tem... Olha, por exemplo, eu vou fazer uma conta bem básica. Segunda-feira, que antecedeu, acho que uns 10 dias atrás, a última segunda-feira, 6 horas da noite, nós tínhamos ainda 62 crianças para ser atendidas no Hospital de Seridó. Né? E aí a equipe entrou em contato comigo dizendo que a pediatra estava muito cansada, o que era que eu podia fazer. Então, rapidamente, eu peguei um médico da clínica médica que estava livre, pedi para ele ir 2 horas para a urgência pediátrica e o pediatra lá de dentro, que não estava em ocorrência, não estava em parto, para ir dar uma mãozinha lá. Então, ficaram 3 médicos na urgência pediátrica para desaguar e a médica conseguir descansar. A fila não diminuiu. Porque as pessoas queriam escolher o pediatra. Foi essa semana? Foi segunda-feira. Eu estive lá, inclusive. Eu me deparei com uma situação interessante. Tinha gente lá, tinha gente lá esperando desde as 3 da tarde. Né? Só queria passar por essa pediatra. Por essa pessoa. E ela não tem culpa. Não, de forma alguma. De forma alguma. Né? Inclusive, Marcos, para nós que somos usuários do SUS, é até um privilégio ter uma pessoa dessa atendendo numa porta. Agora, de fato, a gente não consegue ter esse atendimento numa porta de urgência. Uma consulta de 40 minutos. A urgência não é isso. É isso que eu estou dizendo. A nossa luta enquanto Hospital de Seridó é para não descaracterizar o serviço de urgência pediátrica, mas também de entender a situação do município, da população, a necessidade, e por isso estamos planejando esse ambulatório de pediatria para Caicó. E não dá para o pai ou a mãe querer escolher o pediatra. E aí, Marcos, só para a gente ir para outro assunto, se caso você tiver, claro. Eu queria deixar uma reflexão para quem precisou esses dias da urgência pediátrica e encontrou um serviço lotado, é dizer que
Primeiro sinal, se o serviço estava lotado, mas se ninguém foi embora sem atendimento, é sinal que o serviço tem credibilidade e é organizado. Nós temos um serviço em Caicó, do qual eu não vou citar o nome, que é um serviço privado, onde muitos cidadãos caicóenses, inclusive, fazem esforços financeiros para pagar plano de saúde, onde toda vez que uma mãe precisa de um atendimento pediátrico, chega lá na porta quem tem um clínico geral. Muitas vezes um clínico geral que não tem habilidade sequer em dosagem de medicação de criança. A gente já teve casos de mães que chegaram nesse pronto atendimento, foram avaliadas e disseram: eu vou passar uma dipirona para o seu filho. Se quiser um atendimento melhor, vá para a urgência pediátrica do Hospital do Seridó. Então, é isso que faz com que a urgência pediátrica fique lotada. Mas a gente quer dizer que, apesar da lotação, apesar dos esforços que os pediatras vêm fazendo, a gente não volta ninguém sem atendimento. E aqui eu quero deixar um agradecimento especial a toda a equipe da urgência pediátrica do Hospital do Seridó. Como você foi lá, viu a situação, não é um ambiente fácil de se trabalhar, porque muitas vezes é um ambiente hostil, inclusive, em outras oportunidades a gente vai estar voltando aqui com mais participantes da equipe para estar dizendo isso. A equipe constantemente vem sofrendo muitas agressões verbais, inclusive a gente teve um caso recentemente, numa madrugada, de uma agressão física, onde inclusive deu boletim de ocorrência de pessoas que não entendem o funcionamento da urgência pediátrica. Né, e chegam com seus filhos. Nós entendemos que muitas vezes uma mãe de primeira viagem, um pai de primeira viagem, quando vê o filho doente, fica com o emocional muito abalado, mas a gente não está ali com amadorismo, né? Ninguém saiu de casa de 7 horas da manhã, um plantonista, para virar a noite atendendo para tratar as pessoas mal. A gente está ali para tratar bem e para acolher bem. Agora, também a gente precisa dessa devolutiva com o mínimo de respeito e educação da população. No presidente do Conselho de Saúde, Procópio, pergunta o seguinte: o ambulatório pediátrico é extremamente urgente e necessário. Quando vai ser aberto? Pronto, inclusive sobre Procópio, eu quero agradecer, né, a atenção que o Procópio tem com o Hospital de Seridó. Ele também precisou esses dias de atendimento para um neto dele, inclusive depois disso me ligou, mandou um ofício para a Evaneide, né, sugerindo um segundo médico, mas tecnicamente falando, né, o trabalho técnico da saúde, que é isso que nós fazemos, nós visualizamos que a solução não é outro médico, né, a solução de fato é organizar um serviço para desaguar essa demanda, né. Então, até a 3ª semana de maio, esse ambulatório vai estar aberto. Lembrando que, antes de abrir o ambulatório, nós vamos enviar nota à imprensa para dizer como ele vai funcionar, noticiar nas redes sociais do hospital, para que a população também fique bastante esclarecida como é que isso vai funcionar. Aqui no nosso WhatsApp, muitas perguntas. Espero que seja no Hospital do Seridó, o laboratório, acho que o ouvinte se refere ao ambulatório, né? O ambulatório vai ser no hospital, só não vai ser naquela área da urgência, ali, vamos dizer, naquela entrada da rampa, não vai ser ali. Dr. Vilazo atende na Nova Descoberta 3 vezes por semana, 10 fichas pela manhã, 10 fichas à tarde. Aí o povo corre para o hospital, pois tirou ele na semana e colocou ele para o hospital. Deu para entender o que o ouvinte quis dizer? Eu acho que ela quis dizer que ele está 3 dias na UBS e 2 dias no hospital. É isso, né? Está 3 vezes na 3 dias na UBS e 2 dias na hospital. Isso, as pessoas correm para o hospital. Isso, mas só para descaracterizar, isso não foi o hospital que tirou ele. O contrato dele no município é 30 horas semanais. Então ele cumpre o horário, e aí o outro vínculo dele é no Hospital de Seridó. E a mãe que mora na zona rural, como vai fazer? Porque muitas vezes a UBS dos bairros não quer atender as pessoas da zona rural e manda para o hospital. Lembrando que no sítio só tem médico uma vez na semana. Se a criança adoecer, vai ter que esperar. Pelo que eu entendi aqui, não há uma negativa do Hospital Seridó em atender ninguém. Não, de forma alguma. Há uma demora de forma alguma. Dias, né? A gente está aqui para explicar o que vem acontecendo nos últimos dias, mas de forma alguma a gente está dizendo aqui que vai se negar a atender nenhum tipo de atendimento público, seja ele de zona rural ou zona urbana, não. De Caicó, é importante dizer isso, viu, Marcos? Porque a gente também está sendo muito vítima, e aí a gente vai levar essa discussão a nível de si, de pessoas de outros municípios que vêm para Caicó, pegam um comprovante de residência de um parente e vão para a urgência pediátrica. Só nesse último mês de março a gente teve 156 atendimentos de cidades de fora que pegaram endereço de Caicó, e aí quando a gente vai para o faturamento, que é feito com 24 horas, e a gente digita o cartão SUS da criança, a gente vê que não é de Caicó. Ok, Jetson. O hospital perde de ganhar. Tem uma pergunta aqui também, rapidinho aqui. Tem muitos questionamentos, mas muitos deles você já comentou aqui no nosso programa, né? O ouvinte pergunta se o Hospital do Seridó faz exame de colonoscopia pelo SUS. Colonoscopia e endoscopia.
2 vezes ao mês, né, o médico credenciado, Dr. Marcos Tulles, está no hospital. Então, isso é tudo regulado através da central de regulação. Então, se essa pessoa que está nos ouvindo agora deu entrada nesse exame já, e ele precisa com uma certa urgência, porque às vezes quando é colonoscopia com uma certa urgência, ele pode procurar a central de regulação na pessoa de Janine, que está lá, que é a coordenadora, que ela tem essa agenda, né? Inclusive, ontem teve esse atendimento no Hospital de Seridó. Então, provavelmente agora só em maio. Você acha que nas próximas semanas a gente vai ter uma diminuição dessa grande procura no hospital? Marcos, isso é sazonal? Eu creio que sim, porque como a gente falou, né, é uma doença sazonal. Agora, sabendo que daqui a pouco a gente vai ter outra, que é a mão, pé, boca, né, que é quando as crianças começam a desenvolver aquelas feridinhas, né, na parte da região do mão, do pé, da boca. Mas trabalhar com pediatria é isso, né? A gente tem que ir se reorganizando, porque essas doenças sazonais, elas realmente aparecem a todo momento. É possível ter um médico de apoio na urgência em momentos de grande demanda? Perguntou o ouvinte. É possível, como a gente fez segunda-feira, né? A urgência pediátrica é um setor que a gente fica avaliando durante todo o dia. Então, no momento de pico, como de segunda-feira, 6 horas da noite, né? A gente ainda tinha 60 crianças para serem avaliadas, a gente consegue fazer esse arranjado com os próprios médicos que estão no plantão do hospital, estão dentro do hospital, estão com horário ocioso e a gente coloca lá fora para desaguar essa demanda. Agora, a gente também precisa da compreensão de quem está na fila, de que seu filho está doente e está precisando de atendimento, então você não vai ter o direito de escolher qual profissional você quer ser atendido. Cirurgias eletivas ginecológicas já estão voltando no hospital? Cirurgias eletivas ginecológicas voltaram desde agosto de 2021, né? Então, inclusive hoje, sexta-feira, a médica doutora Roberta, que é quem faz cirurgia ginecológica eletiva, está atendendo no Hospital de Seridó. Agora tem que passar pelo município? Passa pela Unidade Básica de Saúde, dá entrada em consulta e cirurgia geral, e coloca que é cirurgia ginecológica, a gente autoriza a consulta e dá andamento nos exames. Eu ouvi pergunta, clínico sem ser pediatra, dando plantão na urgência pediátrica. Qual a preparação? Isso é certo, na sua opinião? É certo, porque como a gente já falou aqui, só no mês de março, 2.123 atendimentos, apenas 6 exigiam de fato que fosse um pediatra, que era uma urgência pediátrica, né? Então, 2.117 poderiam ter sido resolvidos na atenção básica por qualquer clínico. E nós temos o cuidado de, quando colocamos um clínico geral na escala da urgência pediátrica, a gente saber se ele tem afinidade com pediatria, então se ele tem as dosagens, né, corretas. E mais uma vez eu falo, toda essa supervisão médica da urgência pediátrica é feito por doutora Jana. Então, todos esses médicos, na verdade, hoje a gente só tem um médico, que isso também só acontece, Marcos, quando um médico pediatra adoece, um médico pediatra coloca o atestado, né? Por exemplo, a gente vai, eu vou falar aqui porque não é segredo para ninguém, como a gente já falou, a médica de segunda-feira, doutora Jane, ela está no hospital toda segunda e quarta. Depois daquele boom segunda-feira, na quarta ela não foi trabalhar doente. Então, eu tive que colocar outro médico. É melhor eu colocar um clínico geral que tem afinidade com pediatria, ou eu vir no seu programa de 7 horas e dizer, Marcos, anuncie que hoje a urgência pediátrica não tem médico? Né? Então, eu não posso deixar a urgência pediátrica desassistida. Mas a grande parte, a urgência pediátrica... Os 4 que fecham a escala são pediatras. Doutora Jane, doutor Evilácio, doutora Isabelle Lopes e doutor Afonso Gaioso. E apenas um que não é... Um que não é pediatra, mas que tem total afinidade. Inclusive, a gente recebe elogios do mesmo jeito dos outros pediatras para essa profissional que está lá. Meu filho nasceu em Santa Cruz, ele pode ser atendido no hospital? Se ele for residente e munícipe de Caicó, sim. Não tem nenhum problema, né? Se morar em Caicó. Sim. Ok, Jetson, obrigado por sua participação, né? Algo mais a acrescentar? Só quero... Uma notícia boa é que o ambulatório começa em maio. Isso, Marcos. E aí eu já quero deixar o compromisso aqui para você e para toda a imprensa que a gente vai mandar, né, o textozinho explicando como é que vai ser esse ambulatório. Se preciso for e se for possível, a gente volta para conversar sobre isso e sobre outras demandas também do hospital, né? Dizer que o Hospital de Seridó, que é o hospital que é gerado pelo município de Caicó, continua de portas abertas para atender a população, né?
né? Nós temos serviços ambulatoriais e hospitalares funcionando. Agradecer aqui de pronto a toda a equipe do Hospital de Seridó, né? Nesses momentos de crise, vamos dizer assim, né? De aumento de atendimentos, nós temos uma equipe cada vez mais unida para solucionar os problemas que aparecem. Agradecer aos pediatras da urgência pediátrica, que estão fazendo um esforço muitas vezes subhumano para atender a demanda que está aparecendo lá, mas como a gente já disse, nunca voltou ninguém, né? Agradecer muito a Evaneide, secretária de saúde, a Fabinho, ao prefeito Tadeu, toda a equipe da gestão municipal, que desde o dia 1º de janeiro de 2021 vem olhando para o Hospital de Seridó com bons olhos e com olhos de investimento e ampliação, e é isso que a gente gosta e espera da gestão municipal. Então, muito obrigado e continuo à disposição. Se porventura qualquer dúvida não ficou esclarecida, né, pode procurar o Hospital de Seridó através do 3421-2018, 3421-2018 ou @Hospital de Seridó no Instagram. Muito bem, 7 horas 5 minutos, volto já com mais informações aqui.